Graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus 5, versículo de número 4, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos pensar na seguinte grande ideia: servindo a Cristo, os que choram encontrarão a verdadeira felicidade. Esta segunda bem-aventurança do Sermão da Montanha contém o maior paradoxo do cristianismo. Com Cristo somos capazes de produzir lágrimas, choro e ainda assim nos considerarmos felizes. A palavra usada por Jesus para chorar significa lamentar. A palavra chorar é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. É a palavra que se usa para descrever a morte de um ser querido. Na Septuaginta, é a palavra que descreve o lamento de Jacó quando soube que José, seu filho, estava morto. Gênesis 37, 34 diz que Jacó rascou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Se trata da dor que nos faz chorar. Choramos por várias razões. Choramos pelo luto, choramos de dor, choramos pela decepção, por desespero, desesperança, saudade, compaixão, solidão, choramos por amor. Será que são esses tipos de choros que Jesus está tratando nessa bem-aventurança? É justamente isso que vamos ver nessa meditação. Vamos falar sobre 3 ensinamentos sobre o que significa ser este choro. Primeiro, é o que não significa ser este choro. Não é um choro carnal. O choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores. A tristeza do mundo produz morte. Aminon chorou de tristeza até possuir a sua própria irmã para depois desprezá-la. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual cobiçava. Não é um choro de remorso. Esse foi o choro de Judas. Judas está no inferno. Ele confessou o seu pecado, ele fez restituição do dinheiro que havia adquirido de forma vil, mas Judas chorou pelo pecado, mas não foram lágrimas de arrependimento, senão de remorso. Não é um choro do medo das consequências. Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus o confrontou. Ele então disse: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Seu castigo afligiu mais do que o seu pecado. Chorar apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, é como o ladrão que chora porque foi apanhado em flagrante e não apenas pela sua ofensa. Não é um choro dissimulado. Jesus diz que os fariseus mostram-se contristados e desfiguram a face com o fim de parecer aos homens que jejuam. Seus olhos estavam molhados, mas os seus corações estavam secos e endurecidos. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele e o seu reino, ele rasgou as vestes e vestiu-se com pano de saco. Suas vestes estavam rasgadas, mas não o seu coração. Ele vestiu-se de pano de saco, mas não havia choro pelo seu pecado. Segundo ensinamento, agora sim, o que significa este choro? É um choro sincero. A mulher pecadora de Lucas 7 revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela veio com unguento em suas mãos, amor em seu coração e lágrima em seus olhos. Foi sincero o que ela fez e não fingimento. Não foi lágrimas de crocodilo. Diz a lenda que o crocodilo, ao devorar a sua presa, chora, mas não porque sente a morte da sua presa, mas por fingimento. É um choro pelo próprio pecado. É o choro pelo pecado e não apenas pelas consequências do pecado. Quando Deus confrontou Davi
Ele arrependeu-se do pecado e chorou pelo pecado, mais do que pelas consequências do seu pecado. Ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Então, para ele, a ofensa contra Deus feriu mais do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. Devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. O pecado ofende e nos afasta da obra do Espírito Santo em nós. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para pecado significa rebelião. O pecado luta contra a pessoa de Deus. Devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de consumada ingratidão contra Deus. Deus enviou o seu Filho para redimir-nos do pecado e seu Espírito para confortar-nos. Devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva das coisas excelentes. O pecado nos priva do maior bem, a comunhão com Deus. Quando choramos pelo pecado, ansiamos não apenas a volta das bênçãos, mas a volta de Deus, a volta do seu Filho. Devemos chorar não apenas para nos abster do pecado, mas para odiarmos o pecado. É ainda um choro pelo pecado dos outros. Davi chorou pelos pecados daqueles que desobedeceram a Deus. Ele disse: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias chorou a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Jesus chorou sobre a cidade impenitente de Jerusalém. Paulo disse: pois muitos andam entre nós, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Devemos chorar pela idolatria da nação, pela profanação do nome de Deus. Devemos chorar pela frieza dos crentes. Devemos chorar por causa dos escândalos que afastam as pessoas de Deus e do Evangelho. Estamos falando sobre 3 ensinamentos sobre o que significa ser este choro de Mateus 5, verso de número 4. Significa ser confortado pelo Senhor. O choro vem antes do conforto. Deus sempre guarda o seu melhor para o fim. Diferente do diabo, que concede o seu melhor primeiro e guarda o pior para o fim. O inferno com o seu sofrimento eterno. O diabo primeiro mostra o pecado como algo atrativo, prazeroso, doce ao paladar. E só no fim, a tragédia que ele provoca, tornando-se amargo como fel. O diabo mostrou a Judas o valor de 30 moedas de prata, o preço de um campo, e só no fim que ele percebeu a tragédia que ele havia envolvido. Na verdade, o diabo, ele lança no primeiro momento a isca, mas depois ele fisga com o anzol. Deus mostra o pior primeiro. Primeiro ele dá o choro, mas depois ele dá o consolo. Ele age semelhante a uma limpeza de uma ferida que é feita para que haja a restauração. Enquanto é feita, há sofrimento, às vezes até lágrimas, mas após um tempo de tratamento, vem a restauração por completa. O choro sincero são sementes de conforto. O salmista disse lá no Salmo 126, 5, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Cristo é aquele que tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. O choro sincero se converterá em alegria. Jesus disse: a vossa tristeza se converterá em alegria. O conforto que Deus dá é fundamentado em profunda convicção. Ele é puro, doce, santo, abundante, glorioso. Pedro fala da alegria indizível
e cheia de glória para aqueles que são sinceros no relacionamento com Deus, que não pode ser traduzido em palavras, intraduzível, extraordinário, incomum. O conforto que Jesus promete é algo poderoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse conforto floresce até no meio da aflição. Os crentes de Tessalônica receberam a palavra no meio de muita aflição, com alegria. Esse conforto faz você gloriar-se nas próprias tribulações. É um conforto sobre-humano, sobrenatural. O choro precede a glorificação no céu. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude da alegria. Haverá um dia em que os salvos estarão vivendo no novo céu e na nova terra, onde na praça da cidade corre um rio da água da vida, onde está o trono de Deus, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A Bíblia descreve esse conforto dos salvos no céu como um estado de alegria eterna, onde estaremos celebrando eternamente na presença do Cordeiro, onde vamos descansar dos nossos choros. Lá estaremos na presença gloriosa do Senhor. Será um estado incomparável em termos de alegria e provisão. Tudo que teremos lá nos satisfará. Não haverá reclamação de nada. Quem comeu do pão do céu nunca mais terá fome. Quem bebeu da água da vida nunca mais terá sede. Será incomparável em termos da companhia. Lá estarão os salvos, os anjos, os querubins, os serafins. Cristo mesmo estará lá. Gozaremos da sua presença para todo o sempre. Estaremos na incontável Assembleia dos Santos. Seremos uma só família, um só rebanho. Será incomparável em termos de música. Lá, os coros angelicais estarão apostos, as trombetas celestiais estarão afinadas, um coro levantará sua voz em exaltação a Deus e ao Cordeiro. Será incomparável em termos do lugar. A cidade santa, cujo fundamento são pedras preciosas, cuja praça é de ouro, cujas portas são de pérola, cuja claridade procede do Cordeiro. Este lugar dar-se-á na Nova Jerusalém. Que conforto para aqueles que agora choram. No início, eu citei a grande ideia, dizendo que, servindo a Cristo, os que choram encontrarão a verdadeira felicidade. Encontrarão a verdadeira felicidade porque estarão em sintonia com Ele como seu pastor, porque vão até Cristo, porque estão constantemente firmados e alicerçados em Cristo, têm em Cristo o seu maior prazer. Dessa forma serão confortados pelo seu Santo Espírito. Infelizmente há pessoas que choram, mas não as lágrimas do arrependimento. Eles vão para as lágrimas, mas não para Cristo. As lágrimas não são o fundamento do nosso conforto. O verdadeiro conforto só pode vir de Cristo. Essas pessoas se recusam a serem consoladas. Há pessoas que se entregam à tristeza, ao lamento, à amargura e se recusam a serem consoladas, confortadas pelo Santo Espírito de Deus. O choro sincero do arrependimento tem rolado em sua face. Espero que você seja um dos que choram, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. Porque aquele que chora será bem-aventurado. Saiba que o choro é temporal e finito. Depois de um tempo, haverá um perpétuo consolo. No céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. O salmista, lá no Salmo 30, verso 5, escreveu: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus vos abençoe em meio ao seu choro, mas sendo consolado pelo Santo Espírito de Deus. Amém.